Olá, companheiros, amigos, camaradas, a todos uma boa noite, para todo mundo um grande abraço, né? O meu nome é Marlene de Souza Socas e eu costumo fazer umas aulas para os trabalhadores, para que os trabalhadores tomem consciência da situação do nosso Brasil, para que todos unidos possam melhorar o nosso Brasil, principalmente para a classe trabalhadora, a classe mais pobre, a que trabalha e que constrói a riqueza do nosso Brasil. É isso que é importante para os trabalhadores. E eu trouxe comigo uma grande camarada que também é da luta, uma mulher de luta também, e a gente tem uma união. Por quê? Porque o tio dela, Paulo Stuart Wright, foi preso e eu conheci, já fiz uma apresentação dele muito breve aqui através dessas aulas, e também o pai dela, James Wright, que era irmão do Paulo Wright, pai dela. Então nós não somos parentes, mas temos essa afinidade e também uma amizade que se instalou por conta das coisas tristes que unem a nossa própria história. O nome dela é Sônia Wright, né? Então, repetindo, ela é sobrinha de Paulo Wright, Paulo Stuart Wright, que já foi citado aqui nas nossas aulas, mas hoje a Sônia traz alguma informação da juventude, da infância, saudades da família, coisas da família, ela vai trazer para nós. E ela é uma pessoa muito importante, que é professora, também agora ela está aposentada, por isso que ela veio me visitar. E ela trabalhou como professora da Universidade Federal da Bahia, e ela atuou no curso de Gênero e Diversidade, que é a especialidade dela. Ela vai fazer com mais detalhes para vocês. Então, aqui com vocês, a Sônia, recebo de braços abertos a minha querida amiga Sônia. Marlene, eu estou muito honrada de estar aqui do seu lado, de te conhecer pessoalmente e do que você significou para o meu tio, né? Em época de clandestinidade, né? Em época de muita solidão, e toda a solidariedade, né, que você deu a ele, né? E a sua luta, né, que eu admiro muito, que você podia estar aposentada como eu, sem muita atividade, mas continua, né, lutando. Eu conheci a Marlene através de um dos vídeos que ela fez, né, aquele em que ela compara Rubens Paiva com meu tio Paulo Wright, e ela falava, né, que era companheira de luta, e isso me mobilizou no sentido de procurá-la, né, e utilizando o Facebook, o Messenger, né, a gente se encontrou, né, e começou a fazer essa conexão, né, que nós temos. Legal. E eu gostaria também, Sônia, que tu contasse para os nossos telespectadores algumas coisas da infância, da juventude, tanto do Paulo Stuart Wright quanto do James Nelson, né? Jaime Nelson Stuart Wright. Gostaria que tu fizesse as lembranças de família, o que tu gostares de abordar para informar ao nosso povo brasileiro o quanto que o Paulo representou na luta geral do povo brasileiro para melhorar a situação dos nossos trabalhadores. Os meus avós moraram aqui em Santa Catarina, né, onde estou hoje, né, aqui na casa de Marlene. A história deles é de missionários americanos, né, que vieram para o Brasil e com muitos filhos, né,
2 deles morreram afogados, um tentando salvar o outro, e minha avó tocando piano, como Marlene toca muito bem, a gente tem aqui atrás um piano. A formação cristã deles era de se voltar para a ação política, para melhorar a vida das pessoas, né? Embora o meu avô tenha tido dificuldade com os comerciantes locais, porque era a única família evangélica protestante na cidade, né? Mas eles conseguiram ultrapassar essa dificuldade. E anos depois, o tio Paulo foi candidato a prefeito da cidade. E Qual cidade? a cidade de Joaçaba. Ah, sim, onde a família toda morava. Exato. Mas ele não venceu a eleição, mas continuou na vida política institucional. Então, mais tarde, ele foi deputado aqui por Santa Catarina e aí sim ele foi eleito. E aí é importante dizer que o que respaldou a eleição dele foi o trabalho que foi feito com os pescadores, né? Organizando os pescadores na instituição chamada FECOPESCA. Não era só eles, né, a sua base eleitoral, mas tinha um peso muito grande. Sônia, eu acho muito importante relembrar, né, talvez se fosse menina e não estivesse muito atenta, mas o Paulo conseguiu criar 27 cooperativas de pescadores no litoral de Santa Catarina, e isso também irritou as grandes companhias pesqueiras que pescavam, às vezes, filhotes, que justamente os pescadores não faziam isso, respeitavam os filhotes para só pescar os peixes e camarões, mas com mais velhos filhotes passavam na tarrafa, né? Na malha da tarrafa, né? Então eles se preocupavam disso. E aqui em Santa Catarina, então, Paulo criou 27 cooperativas que foram reunidas na FECOPESCA, que era uma federação, né, de pesca aqui de Santa Catarina. Foi um trabalho muito importante do Paulo em todo o litoral de Santa Catarina. E aí agradeço, Marlene, essa complementação, né? O triste é que ele foi eleito deputado, mas foi caçado pelos colegas, que deram uma desculpa esfarrapada que ele não ia de terno e gravata para as reuniões na Assembleia. E a gente sabe que era por essa posição política mais próxima, né, aos trabalhadores, né? Isso, exatamente, porque eles ficaram irritados que essa campanha do Paulo tentando fazer cooperativas, porque os pescadores, eles pescavam mais perto do litoral, e as grandes cooperativas tinham barcos grandes e tiravam até a pesca dos moradores, dos ribeirinhos, assim, do nosso litoral. Até eles tinham dificuldade de obter o seu alimento através do mar, da pesca dos nossos pescadores. Então, as grandes indústrias estavam se sentindo ameaçadas e atrapalhadas por essa atividade do Paulo e pela atividade dos pescadores pobres que moram no nosso litoral, né? Então, por essa, uma das perseguições para o Paulo foi exatamente por isso. As forças organizadas das classes dominantes travam na Assembleia um combate a ele por suas ideias comunistas, entre aspas. O
próprio PSP, partido pelo qual ele se elegeu, pressiona para que ele renuncie. E o seu primeiro suplente, Manuel Santos, apelidado de Mané Bicheiro, contrata um pistoleiro para matá-lo. Tratava-se de um sargento da polícia. E eu vou contar agora um segredinho. Sabe como Marlene conheceu tio Paulo? Foi através de uma pessoa da FEComPESCA, né? Isso. Num ônibus. Então, eu acho bem interessante essa história, né? Mas a gente está chegando na parte mais triste, quer dizer, vocês viram que a história é triste desde o início, né? Com a perda dos irmãos, mas quando ele foi caçado, né? Ele teve que se exilar, né? Em abril de 64, acontece o golpe militar que derruba o governo de João Goulart. Leonel Brizola e Paulo Wright pregam a resistência. A ditadura pressiona por sua cassação e esta se dá em maio do mesmo ano. Acuado, ameaçado, Paulo se refugia na Embaixada do México. Do México segue para Cuba, onde não pretende demorar. E nas palestras em território cubano, destacava que, ao mesmo tempo, o homem pode ser cristão e socialista, e muitos cristãos o são. No mundo de hoje, se vislumbra uma coincidência entre as aspirações dos cristãos e dos socialistas quanto à vida humana. Ele não se conformou com o exílio, voltou clandestinamente para o país e continuou a luta, né? Que ele tinha esse compromisso. Meu pai, o Jaime, ele dizia pra gente que o espaço de atuação dele era a igreja. Eu ficava muitas vezes triste com essa posição, que eu queria que meu pai se engajasse mais, né? Mas ele era muito amigo do tio Paulo, né? Mesmo na clandestinidade, eles se encontravam, conversavam até de teologia, né? Já que os dois gostavam, né? Desse assunto. Tio Paulo atuou também no movimento estudantil, e é do movimento estudantil que nasce a organização da qual ele fez parte um bom tempo da vida dele, né? Se chama Ação Popular Marxista-Leninista. Sônia, lembrar muito importante que o Paulo era formado em sociologia, estudou sociologia nos Estados Unidos e veio para o Brasil, mas ele resolveu, para ser coerente com a política que ele defendia, que é a política da classe operária, né, os direitos da classe operária, as necessidades da classe operária, os interesses da classe operária, que para nós, para mim também, ele me passou isso, e eu continuei esse tipo de luta até hoje. A classe operária é quem mais trabalha no nosso país, que cria e constrói a riqueza do nosso país, mas é que menos recebe o salário mínimo, que para mim é um salário indecente. Não tem que ser salário mínimo, não tem que ser um bom salário para ele alimentar bem sua família. E o que é que aconteceu com Paulo Wright? Ele foi trabalhar na fábrica e teve o seu primeiro filho. Não sei se tu sabes disso, porque ela estava nascendo, ela era menina. Eu sou bem mais velha do que ela tem a idade do Paulo, a mesma idade do Paulo, que era tio dela, né? E então fiquei sabendo dessas coisas por esse conhecimento. Então ele perde esse filho justamente por falta de assistência médica dos órgãos estaduais da saúde. Isso desperta no Paulo o interesse pela luta no Brasil, pela transformação da nossa sociedade, numa sociedade justa,
para que quem que constrói a riqueza do Brasil, pelo menos tenha a capacidade de defender a saúde da sua família. Isso aí é uma indecência muito grande, que o trabalhador perca um filho, como Paulo perdeu seu primeiro filho. Faleceu justamente pelas condições financeiras dele, que tinha um salário de trabalhador, né? Não era um trabalho de sociólogo, como ele era formado. Ele abandonou esse lado de ficar rico sendo sociólogo, ou sendo isso, ou sendo aquilo, baseado no conhecimento, na formação profissional que ele tinha, para se dedicar aos trabalhadores, a defender os trabalhadores. Foi isso que levou o Paulo para a luta, e eu também, porque eu também sou filha de trabalhadores. Embora eu seja dentista, trabalhei como dentista, mas sempre dirigi a minha luta também para a transformação da nossa sociedade. E assim foi o Paulo, até que tu conhecesse a história aí, ele pessoalmente, né? Foi nessa época que meu pai, né, o Jaime, ele decidiu abrir mão da cidadania americana, que tio Paulo tinha também, né? Justamente porque os Estados Unidos representavam o imperialismo, né? A dominação das colônias, né? Direto ou indiretamente. Então esse gesto é bem significativo. E geralmente, assim, isso eu também, eu não sei, eu conheci comunistas na minha infância. O meu professor e depois o meu curso ginasial, o meu professor no tempo do ginásio era o capitão Donner, que ele pertencia ao exército brasileiro, mas como ele era comunista, ele foi expulso do exército como se fosse morto, como se ele tivesse morrido para o exército. Foi expulso do exército. Então, ele sendo comunista, ele, para mim, como eu perdi meu pai muito na infância, eu adotava essas figuras como meus pais também. Como se ele fosse, porque eu era amiga das filhinhas dele, ia na casa dele, ele brincava com a gente. Então, em casa, em família, era um amigão das filhas, brincava com todo mundo e com a gente também, mas na escola ele era um pouco rígido na questão de disciplina, ele não tolerava bagunça dos alunos, tudo, ele era bem rígido. E todo mundo se comportava muito bem na escola, né? E ele, mais tarde, então eu tinha muito orgulho de ser aluna desse capitão Donner, e ele, para mim, representava uma figura masculina, que era o meu pai, que tinha falecido. Até hoje eu não consigo falar tranquilamente sobre isso, vocês me desculpem a emoção, mas isso faz parte da vida. E a perda de um pai aos 4 anos de idade deixa a gente numa situação assim, de ver o pai das amigas como sendo um pedaço do pai da gente. E foi assim que eu vi o capitão Donner aos 11 anos de idade, e ele representava para mim aquele pai querido, amoroso como ele era com as filhas em casa, mas ao mesmo tempo disciplinador, organizador, como ele era no colégio lagunense, no ginásio lagunense, onde eu terminei ali a minha fase ginasial. Depois eu passo para Florianópolis, vou para o colégio de freiras para fazer a parte do científico. Foram 3 anos. O ginásio terminei lá em Florianópolis, nesse colégio das freiras, né, em Coração Sagrado, Coração de Jesus, e terminei meu curso científico. Depois dali eu fui para a faculdade para ser dentista, e também eu ser dentista não era o impedimento de luta. Sendo dentista, eu ia para São Paulo para fazer cursos de aperfeiçoamento da odonto. E nessa vida em São Paulo, eu acabei me aproximando do movimento estudantil de São Paulo, liderado pelo José Dirceu e pelo Travassos e todo aquele pessoal que lutou bastante contra a ditadura já estava instalada, os militares estavam no governo, e eu conheci o Paulo Wright, que veio estava em
Criciúma para fazer um comício com o padre Alípio. E eles me convidaram para esse comício, mas a minha família pediu que eu não fosse. Então eu podia dar confusão com a polícia ia prender, etc. E eu, como estava com uns 20 e poucos anos, obedeci à família e não fui. Mas não aconteceu nada de especial, deu tudo certo. Mas o Paulo me fez uma visita, como a gente viajou junto, como a gente já relatou, né? E ele carregou a minha mala na cabeça. Esqueci desse detalhe. Carregou a mala na cabeça, né, quando chegamos em Florianópolis, né, até a casa do meu tio, onde eu ia ficar hospedada. E a partir de então, depois ele passou por Criciúma e foi me visitar no consultório, e ali nós iniciamos uma amizade, falando no consultório. Ele me falou de uma revolução socialista e eu perguntei, armada ou desarmada? Aí ele me respondeu, do jeito que vier. Ou seja, quem decide é o povo, não somos nós. Nem ninguém que seja dirigente de algum partido não pode tomar essas decisões. Essas decisões têm que ser tomadas pelo próprio povo, porque é ele que vivencia as dificuldades. No caso do Paulo, que passou por isso, quando o primeiro filho dele morre por falta de recurso, de assistência médica adequada. Ele perdeu o primeiro filho assim, nessa situação. Então é isso que eu quero mostrar, o que vai unindo a gente, porque aproxima, né? E se as vidas vão ficando entrelaçadas. Nos tornamos amigas. Isso, hoje somos amigas. A Sônia está aqui passando os dias comigo e eu decidi fazer com ela esse vídeo especial, né? Que também eu estou muito honrada, né, com essa possibilidade, essa abertura, né? Sim, que bom. E eu queria que ela relatasse justamente os conhecimentos familiares do Paulo, junto com ela, junto com os outros irmãos, com as famílias, e as coisas que eu não conhecia, porque o Paulo era muito reservado, não falava dos seus problemas pessoais, porque nós vivíamos uma ditadura de militares, uma ditadura muito terrível, né? Muito terrorista, que prendia, torturava e matava, como acabou acontecendo com Paulo, que eu já relatei no outro vídeo, mas eu repito aqui para que vocês gravem a que ponto que essa nossa ditadura chegou e por que ela condenou Paulo à morte. Ele não fez nenhum crime, não cometeu nenhum crime, mas ele era um defensor dos pobres, dos oprimidos, né? Como tantos que foram no mundo, outros sobreviveram e outros foram assassinados. A sua vida foi cobrada prematuramente. Eu gostaria de falar da história, das notícias finais do meu tio Paulo, né? A gente recebeu um telefonema, né, em setembro de 1973, né, dizendo João caiu. E João era o nome que tio Paulo usava, né, em vez do nome dele para não ser identificado. E então começou eu chamei de romaria, né, porque meu pai ia em todos esses órgãos de repressão, OBAN, DOI, CODE, né, para tentar saber alguma coisa, ter notícias. E a gente nunca teve da ditadura mesmo, nunca assumiu oficialmente, como Marlene gosta de falar, nunca pediu perdão pelo que ele cometeu, né, de assassinatos, de tortura, né? Então esse é o fim da minha participação hoje à noite, né, da minha história.
Então, nós estamos aqui reunidos fazendo esse vídeo especial. Eu já falei no outro vídeo sobre o Paulo também, falei sobre o irmão dele, que foi o Jaime Wright, e como a Sônia está aqui me visitando, então eu propus para ela como familiar do Paulo, familiar do Jaime, os dois estão mortos. O pai dela morreu naturalmente, né, dentro do carinho da família e do meio familiar, mas o Paulo morreu, como eu já relatei para vocês, torturado até a morte, prisioneiro, sem arma, não tinha arma, não portava arma, não cometeu nenhum roubo, não cometeu nenhum malefício, nada que pudesse prejudicar a sociedade brasileira. Mesmo assim, só o que ele tinha eram ideias diferentes, por exemplo, ideias de construirmos o socialismo aqui, como tem um país socialista que é a China, como tem um país socialista que é o Vietnã, como tem um país socialista que é Cuba, como tem um país socialista que é o Laos. Além dos países citados, há um pequenininho país que se chama Transnistria, e é um estado separatista e autoproclamado, que se localiza entre a Moldávia e a fronteira com a Ucrânia. Não é reconhecido internacionalmente como um estado independente, sendo considerado pela comunidade internacional como parte da Moldávia. Mas também, em anos atrás, o interessante é que a Transnistria, pertenceu à República Socialista Soviética da Moldávia, fazendo parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sua bandeira e seu brasão de armas demonstram a opção socialista até os dias de hoje. Como houve uma história da União Soviética, com seus erros e acertos, porque a melhoria de uma sociedade não depende de 1, 2, 5, 10 pessoas. Depende de toda a maioria, de todos os interessados em melhorar a sua vida própria, que está ligada ao todo que se chama país. Nós temos que estar lutando organizadamente e termos consciência dos erros cometidos. Por exemplo, as pessoas que lutaram depois de 1964, na minha opinião, e na época eu não tinha sabedoria suficiente para dizer que aquilo estava errado, que algumas organizações passaram para a luta armada. Ora, evidente que meia dúzia, ou 20, ou 30, ou 50 pessoas armadas não tinham condições de lutar contra uma ditadura armada até os dentes, com total apoio dos Estados Unidos aqui. A nossa ditadura tinha o respaldo dos Estados Unidos aqui. Ela foi armada também, vieram armas dos Estados Unidos para cá, navios inteiros, como a gente já mostrou aqui. Nós mostramos um comboio na época do golpe para ser enviado para cá, caso o povo brasileiro resolvesse repudiar aquele golpe militar em 64, que causou a morte do tio dela, Paulo Stuart Wright, causou a morte de tantos brasileiros por nada, assim, não estávamos cometendo crime nenhum, só estávamos propondo outro tipo de sociedade. Mas esse outro tipo de sociedade precisa ou tem necessidade da participação da grande maioria do nosso povo, principalmente os trabalhadores, porque os trabalhadores, é uma coisa que eu estou conversando com a Sônia aqui, que é uma ideia minha, mas não fui eu que criei. Foram os próprios trabalhadores que demonstraram que eles fizeram um boicote, por exemplo, na Bélgica, na Grécia, Colômbia, na Espanha e Colômbia, aqui na América do Sul. Esses estivadores, trabalhadores da estiva, né, que carregam os navios, etc.,
eles se recusaram a transportar as armas que iriam ser direcionadas para Israel, bombardear Gaza. O que é o bombardeio de Gaza? É o bombardeio de um prédio de moradores. Um prédio de moradores não é um objetivo militar. Então, o que Israel comete lá em Gaza é um assassinato, um coletivo de assassinatos, um genocídio. É um genocídio, sim, como tu dizes. Não tem justificativa para bombardear prédios e universidades, igrejas, escolas, jardins de infância, coisas assim. E é o que Israel está cometendo em Gaza. Momentaneamente para um pouco, faz um cessar-fogo. Tomara que isso tenha uma finalidade, que o povo da Palestina tenha direito à sua própria pátria, porque o Israel está querendo assassinar todo o povo palestino. É um crime duplo, que respeita os direitos, não é direitos, no Evangelho cristão está como os 10 mandamentos. O 4º mandamento é não roubar e o 5º é não matar. Israel rouba e mata para roubar. Mata os palestinos para roubar a terra dos palestinos. É isso que está acontecendo com a tentativa de expandir o Estado de Israel ali no Oriente Médio. Então, tudo isso são coisas que nós, militantes de partidos, organizações de esquerda, etc., professores e pessoas que têm algum entendimento de todas essas questões, nós temos que lutar pelos humildes. Nós lutamos pelos humildes, junto com os humildes, junto com os que sofrem, com aqueles que ficam órfãos, crianças que perdem família, perdem seus pais. Nós não podemos aceitar a guerra como saída. Nós temos que combater a guerra. E como podemos combater a guerra? Os trabalhadores podem fazer isso, se unindo, se organizando e não transportando armas, não fabricando armas. Pronto, a guerra se acaba porque não tem mais armamento. É isso que os trabalhadores têm, esse grande poder. E eu solicito a todos aqueles que estão nos ouvindo, porque essa contribuição da Sônia foi uma contribuição para mostrar o envolvimento dos familiares das pessoas que são assassinadas aí porque querem um mundo melhor para os trabalhadores e para todo mundo, não só para os trabalhadores. Os trabalhadores lutam para se libertar dessa exploração salarial, mas eles estão libertando todas as classes intermediárias que fazem parte da nossa sociedade. Porque da medida que se melhora a sociedade, a gente melhora a vida de todos nós. É a luta do Paulo, é a luta também do pai dela, o Jaime, que embora não fosse militante, um trabalhador da igreja, né? Um homem da igreja, da religião presbiteriana, não é? Que era a igreja de vocês. Eles queriam também lutar juntos. E o pai da Sônia, o Jaime, assim que soube da prisão do Paulo, foi em busca de recursos para tentar evitar o assassinato do Paulo. E eu também me ofereci para o pai dela. Cheguei lá, peguei uma passagem, me mandei para São Paulo e fui em busca do pai da Sônia. E conversei com ele: olha, estou aqui pronta para ir com vocês lá nas prisões, procurar pelo Paulo. Se eles me prenderem por algum motivo, porque eu já fui presa, né? Eles podiam achar que eu estava culpada de alguma coisa, me prender. Eu disse: eu não tenho importância, porque lá dentro da prisão eu posso descobrir se ele ainda está vivo e se vale a pena a família toda lutar pela preservação. Não era pela liberdade, embora essa liberdade fosse merecida, mas pela preservação da vida dele, que a gente pudesse fazer alguma coisa. Mas o advogado não aceitou a minha participação, achou que eu não ia conseguir fazer nada, e assim eu não pude fazer nada nenhuma. Foi embora a tentativa. Só o seu gesto já é grande, né? Se oferecer correndo muitos riscos, né? Então
a gente só tem a agradecer. Tudo bem, mas salvar uma vida era muito importante, ainda mais uma vida do tipo do Paulo, né? Uma vida de luta, uma vida de alguém que é formado numa faculdade dos Estados Unidos, prefere trabalhar na fábrica para conhecer a vida e o sofrimento dos trabalhadores, para defender os trabalhadores. Então, queridinha, até chegamos ao fim do nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, compreendido. Qualquer coisa vocês já sabem, é só nos comentários mandar alguma coisa, dizer o que é que vocês acharam dessa nossa live, que é uma live especial, né? Porque eu estou tendo a honra de ter uma pessoa aqui comigo que participou de coisas de uma família comigo, né? Com quem eu tive um conhecimento e tudo mais. Eu conheci o pai dela também, que eu fui lá atrás do pai dela para tentar salvar a vida do Paulo, né? Fomos, mas infelizmente a gente não teve condições, porque nós podíamos o quê? Não podíamos fazer nada contra a ditadura militar. Então a gente se despede e dando uma boa noite, bom dia, agora é noite para nós, né? Para todos vocês. E a Sônia deixa um abraço para vocês também, umas últimas palavras. Quer se despedir também, agradecer a atenção. Como eu comecei a assistir esse canal, eu recomendo que vocês também continuem assistindo o canal de Marlene Socas. É um canal corajoso, de uma mulher não parece, né? Linda, assim, jovem, que ela tem 90 anos e ainda está na luta. É um exemplo para todos nós.